evento com apoio FAPERJ, de um projeto narrativo nos livros didáticos de história, entre diálogos e tensões, sob minha coordenação, professora Helenice Rocha. Bom dia para todos e todas que aqui se encontram. Nós vamos então dar prosseguimento com a primeira mesa do dia, que estará sob a coordenação do professor Rui Aniceto, da UERJ do Estado do Rio de Janeiro. Bem, reiterando as boas-vindas a todos que não são da UERJ, né? As boas-vindas que eu fiz ontem, né? E dando bom dia a todos. Gostaria de compor a mesa, né? Essa mesa da manhã, convidando o professor Marcelo Magalhães e a professora Helenice Rocha para participarem aqui da mesa. E só um informe também referente à mesa. O professor Itamar Freitas, por compromisso, infelizmente ele não pôde comparecer, né? Um compromisso imprevisto, né? E no caso a mesa original seria composta por ele e eu fui instado pela nossa coordenadora geral a deixar o meu papel exclusivo de coordenador de mesa e também fazer uma pequena fala um pouco distoante, né, do contexto geral, mas tentando fazer alguns diálogos possíveis dentro do que me foi pedido. Tá, Helenice? Agora eu preciso fazer uma observação pela modéstia do professor Rui. O professor Rui, ele é especialista em história fluminense, tem uma pesquisa muito alentada sobre manuais didáticos de história fluminense ao longo do século XX, e tem uma pesquisa interessantíssima que nós não tínhamos contemplado no escopo do seminário e que, diante do imprevisto ocorrido com a vinda do professor Itamar Freitas, não podemos deixar de evocar e de convocá-lo a ocupar o lugar à mesa, que foi muito oportuno, já que ele já estava na coordenação. Então, pode colocar a modéstia à parte e entender que a sua contribuição vai ser muito importante. Bom, então vamos dar início aos trabalhos. Não sei quem gostaria de começar. Eu fico meio... Eu sugeriria que fosse o professor Marcelo, que é convidado do projeto. Não, eu fico meio, como eu estava falando, eu fico meio tímido nessa mesa, né? Porque eu tenho, além de dois grandes amigos, o Marcelo foi meu professor. Né? Então... Isso não é uma boa, né? Porque aí tá relato que eu quero se esconder. Que isso, Marcelo? Poxa, eu achei que eu tinha sido meu aluno, né? Não, mas é a idade. Eu tento esconder a idade. Bom, então, acho que, aceitando a proposta da Helenice, acho que também, assim, para a gente ter um pouco o eixo cronológico, né? O Marcelo como convidado da UNI e trabalhando com a Primeira República, tá? Então, o Marcelo tem 20 minutos, meia hora para poder dissertar, ok? Então, inicialmente eu quero agradecer muito o convite, né, feito pela Helenice para participar dessa finalização de um projeto, pelo que eu estou entendendo, né, assim, onde a Helenice vem se debruçando sobre o Programa Nacional do Livro Didático, nesse caso, nesse recorte dos livros avaliados de 2011, em que ela fez um tratamento desse material e disponibilizou esse tratamento para alguns convidados para refletir sobre alguns temas identificados por ela como recorrentes após o tratamento do material. Então, me cabe aqui tecer alguns comentários sobre o tema, né, da instauração da República no Brasil, que foi identificado pela pesquisa da Helenice como um tema recorrente, né? Outros temas também são, mas eu acho que ela fez um misto de proximidade com colegas pesquisadores
caso isso é evidente, né? E as reflexões que eu já venho fazendo há algum tempo sobre como os livros didáticos enfrentam a questão da república nas suas narrativas, né? Esse é um exercício que eu vou apresentar aqui, são breves reflexões, né, que eu pretendo entregar um texto mais consistente no prazo que ela estabeleceu, né? E nessas breves reflexões eu vou levantar alguns problemas, né, que é bom estar aqui com colegas especialistas, né, que eu acho que podem me ajudar um pouco a pensar como tratar o tema, né. Essa mesa tem dois temas, né, que vão ser enfrentados, uma ditadura militar e o meio à proclamação da República. O tempo inteiro, eu acho que o primeiro movimento é tentar estabelecer algum tipo de análise sobre esse tema que não caia em algo que é muito comum entre historiadores que a princípio não são especialistas na área de ensino de história, que é, ao se deparar com o livro didático, procurar ver como a forma que aparece o seu tema de pesquisa seu tema de pesquisa do CUR, né, é retratado nas narrativas didáticas e sempre se corre o risco, numa análise desse tipo, de tentar mostrar as aproximações ou distanciamentos em relação às pesquisas mais de ponta produzidas na academia, né? E esse tipo de análise que denuncia o livro didático, ou denuncia as incompletudes da narrativa didática, no meu entender, isso não é mais possível, né? Não é nem no meu entender, né? Nem precisa disso, né? Já foi tempo de pegar o livro didático, olhar os seus conteúdos e pensar o quanto esses conteúdos são distantes distantes da produção acadêmica de ponta sobre determinada temática. É curioso, né, porque eu, na Unirio e Helenice, lá na UERJ, no programa de História Social, né, eu na Unirio, no programa de História, programa de pós-graduação em História, nós somos dois programas que nós temos linhas de ensino de História no programa, né? E são bem parecidas, eu acho que por causa da influência de oficinas, né? Como todos nós aqui, né, participamos de oficinas de História, né? Então tem uma marca muito grande da aproximação entre ensino de História e historiografia nas duas linhas, né? Se eu não me engano, a linha da UERJ é ensino de História e historiografia, e a linha da Unirio é ensino de História, historiografia e patrimônio, que é uma outra característica da UERJ. E a gente, pelo menos lá, recebe candidatos constantes, no caso do ensino de História, menos afeitos a pensar a prática em sala de aula, ou talvez na UERJ, por causa da presença da Helenice, não, né? Mas é muito comum a gente ainda receber propostas de reflexão sobre o livro didático que tentam de alguma forma, passar em revista algum tema. Né? Nós temos uma jovem que está estudando, por exemplo, se eu não me engano, Inquisição no livro didático, ou como esse tema é tratado no livro didático, né? Esse tipo de reflexão sempre me preocupa, por isso que eu estou resolvendo compartilhar com vocês essa
preocupação em como abordar esse tema da proclamação da República, que não caia nessa dicotomia entre as enormes incompletudes existentes na narrativa escolar sobre a proclamação da República em relação à produção historiográfica. Então, esse é a primeira questão que eu queria levantar, né? Eu fico um pouco constrangido porque depois de ler todo o material que a Helenice e as bolsistas me deram, né, dos livros de 2011, o material me assusta, né? Assim, então é estranho, né? Como construir um texto que não vai caminhar na chave que eu acho que é simplificadora, não compreensiva da narrativa escolar e que ao mesmo tempo mostra uma forma de tratamento da proclamação da República ou do final do Império que para mim tem enormes incompletudes. É estranho que eu estou... Por isso que eu resolvi começar com isso. Nesse momento eu não vou resolver isso, mas eu gostaria de escutar os colegas, então, mais do que qualquer outra coisa, né? Então esse é o primeiro ponto, não cair nisso, não cair na dicotomia entre produção da narrativa, a forma de tratamento de um tema no livro didático diferente da forma de tratamento desse mesmo tema na academia e construção de um fosso de incompletudes entre a narrativa didática em relação à narrativa presente na academia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu tentei pensar que talvez a forma mais interessante seja olhando o material que a Helenice me disponibilizou em relação aos PNLD de 2011, começar a pensar uma chave que eu já venho tratando há um bom tempo, que é pensar uma espécie de construção de, sei lá, de presenças, né, assim, ou seja, como ao longo do tempo foi se consolidando uma certa forma de entender esse tema, né? A proclamação da República, a instalação da República, o golpe republicano, eu sempre tenho dificuldade de tentar, de nomear o final do Império e o início da República, esse acontecimento, né? Então, eu acho que um caminho possível para tentar fugir desse caminho fácil, que é mostrar o quanto de simplificações existe na narrativa presente no livro didático, um caminho possível é tentar mostrar o quanto ao longo do tempo foi se configurando uma certa percepção, um certo entendimento sobre a proclamação, a instalação da República, que passou a consolidar um certo conjunto de personagens, um certo conjunto de acontecimentos que circulam em torno de um processo, que é o processo de fim do Império e início da República. Então, esse conjunto de acontecimentos, esses personagens e um pouco as recorrências as recorrências interpretativas do próprio acontecimento, né? Que uma coisa tem um tema, né? Tem um acontecimento, sei lá, proclamação da República, vou formalizar como proclamação da República, né? Tem a proclamação da República. Ao longo do tempo é perceptível que a explicação para a proclamação da República presente nos livros didáticos começa a agregar um determinado número de personagens. Esses personagens, com o tempo, eles vão se fixando, né? Isso é claro, porque eu, na verdade, estudo, os meus estudos são os estudos
sobre a narrativa escolar sobre a República no calor da hora, ou seja, na Primeira República, logo próximo à instauração da República. Os livros de 1890, 1900, esses é que me interessam. O que é essa construção da República no calor da hora, né? Que personagens são agregados, que acontecimentos são decisivos para explicar a desestruturação do Império, né? E aí eu tentei, na verdade, transpor isso para a contemporaneidade, e aí na transposição eu fico feliz, né? Eu fico feliz, na verdade, porque para explicar esse processo, os acontecimentos eleitos no início da República, nos anos 30 e hoje, eles são um tanto quanto similares, né? Então, o que eu, na verdade, eu acho que estou construindo para consolidar um pouco a análise é pensar como ao longo do tempo a proclamação da República vai se tornando canônica, né? Assim, o que cânone se estabelece para o entendimento desse momento histórico do Brasil. E aí é legal, porque eu acho que é o seguinte, né? Além de pensar nos personagens recorrentes que vão se consolidando, né? Alguns vão desaparecendo e outros vão se consolidando, e também nos processos satélites ao próprio 15 de novembro, né? Para além disso, é perceptível recorrências interpretativas, né? Porque uma coisa é pensar quais são os personagens e quais são os acontecimentos. Outra coisa é como se dá um norte a essa narrativa, né? Assim, como se constrói essa narrativa. E na construção dessa narrativa é também possível perceber que esses livros, eles caminham um pouco junto, né, nos livros de 2011, e é possível também perceber que existem chaves que estão presentes nos anos 30, estão presentes logo no início da República de forma mais incipiente, porque no início da República, na verdade, o que existia era uma grande disputa sobre que narrativa deveria se minimamente consolidar tanto nos livros escolares quanto fora dos livros escolares, né? Existem vários estudos, tem um colega daqui, né, o Francisco, né? Francisco Gouveia, com a tese de doutorado dele sobre o início da República, trabalhando com o IHGB, pensando no IHGB republicano, como nas narrativas presentes na revista do IHGB e entre os historiadores lá que participam do dia a dia do IHGB, vai se consolidando uma certa chave interpretativa sobre o início da República e sobre a tradição republicana que vem lá do período colonial e como, nesse momento, se tenta construir a ideia de que a República é inevitável e que a monarquia é uma verdadeira interregno, né? Então já tem esses estudos, tem um estudo da Teresa Chaves de Mello, que também eu acho que não é por acaso que os dois foram orientados pelo Wilmar, né? Assim, é curioso que o Wilmar acaba, como especialista em Império, sendo decisivo também para repensar um pouco essa historiografia do final do Império e início da República e, por tabela, repensar um pouco a narrativa sobre a República no início do próprio regime, né? Então, nesse caso, o que eu consegui perceber nesses livros, né? Primeiro, algumas recorrências, né? Que recorrências em termos de acontecimento, né? Praticamente todas as narrativas, todos os livros, eles colocam a proclamação da República como uma parte do segundo reinado, que é evidente, né? Assim, na verdade, a proclamação da República a gente tem que entender, na verdade, o processo de desestruturação do Império, né?
Então, nesse caso, todos os livros acabam pensando a proclamação da República como o final do processo de desestruturação do Império. E aí, nesse caso específico, é que existe uma circulação de acontecimentos que são vistos como concatenados e decisivos para essa desestruturação, que são os acontecimentos clássicos, se a gente for pensar, né? A questão militar, a questão religiosa, né? Pensando no padroado, pensando na maçonaria, então a questão militar, pensando na Guerra do Paraguai, na ressignificação do exército pós-Guerra do Paraguai, na tentativa de estabelecer uma maior presença no espaço público e nas decisões políticas do Império, já que o Império, no Segundo Reinado, era identificado, sobretudo, com uma ação civil, né? Com pouco espaço para a presença militar, né? Circulando a proclamação como marco da desestruturação, se tem isso, né? Um é a questão militar, o outro é a questão religiosa. Outro elemento, que é um elemento muito comum, é o Manifesto Republicano, de 1870, né? É interessante que em dois desses livros, eles trabalham com a mesma pintura da Convenção de Itu, né? Que é uma convenção decisiva para a construção do Partido Republicano Paulista, né? Então, se pensa um pouco nessa interface, que é a interface, de um lado, da presença de um ator coletivo, que é o Exército, de um outro lado, a presença de um ator coletivo, de uma instituição, que é a Igreja, de um outro lado, a presença de republicanos no corte dos cafeicultores, e aí pensa-se no Vale do Paraíba, mas também na modernidade do Oeste Paulista. Não é o Vale do Paraíba Fluminense, mas é mais o Oeste Paulista, e no Oeste Paulista se pensa no Manifesto Republicano e se pensa na Convenção de Itu para a constituição do Partido Republicano Paulista. Então, já temos aí 3 elementos, né? Fora isso, de forma mais esporádica, se aborda a questão da deficiência, né? De uma certa decrepitude do próprio Pedro II, né? Com seus problemas de saúde, né? Então se vai para uma particularidade da pouca vontade ao final do Império, da permanência do Império por parte do Pedro II, que fica claro quando se proclama a República, quando se dá o golpe republicano, que Pedro II não quer ser protagonista da ação anti-republicana. Os monarquistas ficaram sem uma possível liderança ou seja, se os monarquistas fossem vitoriosos no processo de reinstalação da monarquia no Brasil, quem protagonizaria, né? Com certeza não Pedro II. Logo depois do golpe ele morre mais para frente, né? E há uma discussão, uma forte dúvida, e isso está presente nos livros didáticos, sobre a Isabel, né? E um terceiro reinado, né? Então se circula um pouco sobre o Manifesto Republicano, o Partido Republicano, a questão militar, a questão religiosa, e um terceiro, esses dois estão juntos. Um quarto elemento decisivo nisso é a abolição, né? O movimento abolicionista, porque aí com o movimento abolicionista se mostra um pouco quanto o movimento abolicionista e o movimento republicano caminham junto durante um bom tempo, e depois o movimento republicano vai beber nas ruas das discussões sobre o espaço público, a modernidade, a cientificidade e assim por diante, né? Então, isso, né,
pensar a República é pensar a questão religiosa, a Guerra do Paraguai, é pensar o Partido Republicano, é pensar a abolição, eu consigo perceber claramente nos livros da Primeira República, né? Como ensaio e erro, né? Como tentativas de colocar a República dentro desses acontecimentos. Consigo perceber nos anos 30 de uma outra forma, e é interessante pensar que isso se consolida aqui, está presente aqui, né? Isso significa o quê? Uma grande permanência? Não, claro que não, né? Na verdade, o que a gente está tentando aqui, o que se percebe nisso, e isso é muito legal na hora de estudar um livro didático, é o como a gente consegue ver ao longo do tempo que um acontecimento é capturado pelos historiadores que escrevem narrativas escolares, ou os historiadores que escrevem narrativas, vou chamar acadêmicas para simplificar, o processo de incorporação de um tema feito pela historiografia, ou pela historiografia escolar ou pela historiografia acadêmica, né? E que vai tornando isso um núcleo duro, né? Na verdade, não dá para passar por esse acontecimento, esse processo, sem mobilizar esses elementos, né? Assim, isso é que eu acho que é bastante interessante. Fora isso, dá para perceber claramente a presença dos personagens, né? Quando a gente está tratando aqui da proclamação da República, os personagens que surgem, eu já falei dos coletivos, estou chamando aí coletivos, eu acho que é importante fazer essa diferença, né? Os militares, eles entram como personagens coletivos, e também tem personagens individuais, né? A igreja como personagens coletivos, e também tem os individuais, e assim por diante, né? Mas existem também os individuais, que são recorrentes. Nesses individuais, há sempre menção a Deodoro da Fonseca, há sempre menção a Benjamin Constant, há sempre menção a Silva Jardim, há sempre menção a Lopes Trovão, né? Então, existe uma espécie de lista de personagens que se repetem esses personagens se repetem nesses materiais que a Helenice se entregou, mas não só nesses materiais, se repetem certamente nos anos 30 e começam a aparecer de forma um tanto quanto ainda nebulosa nos livros do calor da hora, nos livros do início do século XX, né? Nebulosa não tem nada de nebuloso, na verdade. Ele está tentando, por ensaio e erro, ver quais são os personagens que vão ficar ou vão desaparecer, né? E aí é muito curioso, porque se a gente fosse levar lá no crivo de uma leitura que tentasse aproximar ou verificar possíveis incompletudes em relação à narrativa escolar, em relação à narrativa acadêmica, né? A gente percebe o quanto, por exemplo, a narrativa ou a historiografia, vou chamar de historiografia, a historiografia produzida sobre o início da República, o final do Império, né? Nos anos 80, 90, né? No meu entender, não se faz nem muito, essa historiografia não se faz muito presente nesses materiais, né? Mas não sei se o caminho é dizer, não sei se o caminho para continuar uma análise dessas é mostrar a ausência, né? Eu fico lembrando, por exemplo, o quanto nesses livros a marca da narrativa sobre a República é uma marca, sobretudo,
política, né, assim, onde está ali presente personagens muito evidentes, né, assim, o Deodoro, o Benjamin, o quanto o Benjamin Constant consegue convencer os militares e a juventude militar a partir do positivismo para se mobilizar contra a República, e o quanto nisso há uma decisão pelo Benjamin Constant e alguns civis de tentar convencer o Deodoro para ser o protagonista da instauração da República, ou seja, da desestruturação do Império, né? Então, é uma explicação que é uma explicação muito marcada pela ação individual, pelos acordos, e, ao mesmo tempo, existe uma explicação para além desses personagens discutindo o acontecimento, discutindo o que aconteceu no campo, na Praça da República e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Para além disso, existe um outro tipo de explicação que caminha em paralelo, mais do que junto, né? Que é as determinações dos outros acontecimentos. Ou seja, a abolição ajudou em quê? Né? A abolição sem indenização foi decisiva para os cafeicultores abandonarem o império. É assim que se explica, né? Tudo me parece fruto do voluntarismo, né? da ação individual, mesmo que seja uma ação feita por grupos, né? E isso está muito presente e aí não poderia ser diferente no meu entender, nos livros do início da República, mas ainda é a tônica nesses livros atuais, né, nos livros de 2011. E aí eu tenho para mim que, para abordar isso, eu estou quase concluindo, para abordar isso, eu acho que a gente tem que pensar no seguinte: como a República, né, a contemporaneidade, pelo menos a contemporaneidade pensando no Brasil, né, o Brasil contemporâneo, é tratado nos livros didáticos. Eu não sei se Vargas, eu acho que Vargas foge um pouco disso, mas é tratado no livro didático como uma marca muito forte do político, né? Assim, então, os capítulos, eu tive a sorte de dar Helenice ter xerocado um pouquinho mais. Os capítulos seguintes são os capítulos de vamos decidir se é a República da Espada ou se não é a República da Espada. É a República da Espada porque são os militares. Os militares, vamos para o governo de Deodoro, que é o provisório, depois o Deodoro, que deixa de ser provisório, e depois vamos para o Fonseca, né? Deodoro da Fonseca não, o Floriano, desculpa, Floriano Peixoto, né? E aí passa para a República Civil, que é a dos coronéis, né? E passa por uma série de presidentes da República, né? Se a gente for para o período democrático, né, entre Vargas e a ditadura civil, o golpe, né, da ditadura civil-militar de 64, também tem lá os personagens, sobretudo, né, os presidentes da República. Ou seja, me parece que o tratamento presente nos livros didáticos para pensar o contemporâneo, no caso específico do Brasil, é ainda uma certa proeminência das narrativas que envolvem passar pelos governos dos presidentes da República. Claro que com interfaces por vezes de cultura e que por vezes também de economia. No caso dos anos 50, 60, se pensa milagre econômico, se pensa o desenvolvimentismo, se pensa coisas, facetas ligadas à economia, né? Para além
além disso, para além de pensar os acontecimentos, pensar os personagens e pensar algumas permanências em torno de uma narrativa sobre o político e que é marcada pela ação individual e que dá para perceber que esses livros são meio que... existe uma narrativa canônica mais, no meu entender, mais importante ou menos aberta à presença do que se discute numa historiografia mais de ponta sobre a República. Isso não estou dizendo que isso é um mal, né? Para além disso tudo, me parece que uma outra chave que eu fiquei surpreso de permanência, né, assim, fiquei surpreso, nada me surpreende mais, assim, sobre a Primeira República, né? Mas eu achei interessante, assim, em 2 livros, num dos títulos, o Aristides Lobo, a frase, né? O povo como bestializado, né? Que era recorrente, não era recorrente nos livros da Primeira República. Questões, eu acho que óbvias, que ainda estava se discutindo um pouco qual era a narrativa que queria se consolidar e a narrativa não passava pela presença ou não do povo, se passava, na verdade, pela definição política dos personagens e do acontecimento, né? Mas estava presente nos livros dos anos 30, livros não acadêmicos, livros que eu vou chamar de acadêmicos, né? Sei lá, Leôncio Bausbaum, dos anos 50, na verdade, Leôncio Bausbaum é anos 40 e 50, né? E está presente o povo assistiu bestializado à proclamação da República, né? Então, num desses livros tem como título a ideia de que o povo assistiu bestializado. E bestializado aí é o bestializado na acepção que a Maria Teresa Chaves de Mello, na sua tese, mostra que é um tanto quanto diferenciada da interpretação do povo, dos bestializados presente no José Murilo de Carvalho, da ideia de apatia, né? No caso do livro, a ideia que surge é a ideia de surpresa, né? Que o povo não participou e ficou surpreso com o que aconteceu, né? E um outro é curioso que não toca nisso, mas ele repete a frase, né? Assim, não tem um título, não fala necessariamente de bestializado, mas repete, faz uma aproximação dizendo que o povo não participou, ele assistiu surpreso aos acontecimentos do 15 de novembro. Então, o que eu queria discutir com vocês? Primeiro, essa dificuldade, né? Como tratar essa historiografia escolar que, a princípio, me parece tão distante da acadêmica, mas eu não quero passar pelo crivo de apontar o que é distante, o quanto ela é deficitária. Segundo, o quanto ao longo do tempo, me parece que vai se tornando, dentro do cânone interpretativo sobre a República, vai se tornando presente personagens e acontecimentos que ajudam a explicar o fim do Império. E terceiro, o como, na verdade, esses acontecimentos acabam sendo, na República, mas eu vou ficar só com a proclamação, marcados por uma explicação política, que com viés de história política, mas é uma história política que nenhum de nós pratica. Né? Uma história política que, no meu entender, é uma história política que eu nem sei se no início do século XX se praticava, né? Mas é uma história muito marcada pela ação individual de personagens que foram reificados como importantes para o acontecimento, para para a instauração da República, né? E nesse sentido há a reafirmação de que não existe a presença do povo, né? Não existe
existe a presença do corpo. É isso. Eu, ao ler isso, fico pensando o quão desinteressante pode ser uma aula de história, né? Assim, se for tratado por essa via, porque apesar de todos estarem comprometidos com a ideia de processo, né, esse processo é um tanto quanto difícil de ser articulado, né? Mas isso não vai estar no meu texto, porque eu vou assumir o compromisso disso, né? O meu papel não é cobrar dos livros didáticos incompletudes em relação à historiografia acadêmica, é tentar entender como ao longo do tempo vai se consolidando um certo cânone, né? E isso não é um problema da historiografia escolar, né? Isso aí também está presente na historiografia acadêmica, né? Assim, por isso que eu disse que o trabalho do Francisco, o trabalho da Teresa e muitos outros trabalhos demonstram que o que a gente vive discutindo é como consolidar uma certa chave interpretativa sobre um determinado acontecimento, né? Então isso não é nenhum pecado original de nenhum tipo de narrativa sobre um determinado tema, acontecimento, né? Isso não é uma característica da historiografia escolar, né? Acho que é isso, né? Eu não apresentei nada muito organizado, porque não deu tempo para mim, né? E também eu fiquei pensando o que poderia ser interessante para trazer aqui, sabendo que tinham colegas que podem me ajudar no texto final. Bom, muito obrigado, Marcelo. Vamos passar então à comunicação da professora Helenice sobre o tema da ditadura militar no Brasil. Obrigada, Rui. Obrigada. Bom dia a todos e todas, aqueles que chegaram depois da minha fala inicial, em especial. Eu acho que eu já vou começar conversando um pouco com as provocações feitas pelo professor Marcelo, especialmente porque ontem nós conversamos muito sobre o primeiro ponto que você colocou sobre a mesa, né? E eu voltei, desculpa. Não, mas isso não é uma cobrança, eu juro que não é. Não, mas eu queria estar o que acontece? Ontem, especialmente pensando na mesa da tarde, mas também bastante diálogo, bastante forte com a mesa da manhã, nós conversamos um pouco sobre a posição que assumimos, no caso, eu como coordenadora deste projeto, e nós em geral no amplo campo do ensino de história, da pesquisa sobre livros didáticos, em relação a isso que a gente pode chamar de conhecimento histórico escolar, ou saberes históricos escolares, entendendo que essa narrativa presente nos livros didáticos, ela possui especificidades, ela não há sentido cobrar dela características que estão presentes na narrativa acadêmica, considerando, a partir de diferentes possibilidades teóricas, que ela corresponde a uma necessidade, a fins específicos, a fins sociais específicos relativos à cultura escolar, ao público escolar e aquilo que faz o professor em sala quando vai ensinar história para os seus alunos. Então, conversando com a questão colocada pelo Marcelo, certamente trabalhar no sentido das lacunas, das ausências, dos atrasos, não ajuda e não tem ajudado desde pelo menos os anos 70 ou 80, quando começou com mais clareza a produção em livros ou em artigos no nosso país de artigos sobre analisei os livros tais e vi que faltam nesses livros isso e assim. Então essa produção está em atraso em relação à historiografia acadêmica sobre o tema tal, e é reincidente isso. Continuamos a receber nos nossos programas
mestrandos, doutorandos, querendo fazer pesquisa assim, não. Eu gosto muito deste tema, sou especialista nesse tema e quero pesquisar nos livros didáticos como eles tratam esse tema. E aí, então, nós iniciamos um longo percurso com os nossos alunos para mostrar, olha, você até pode fazer uma pesquisa, mas não para mostrar as lacunas, não para mostrar os defeitos, porque essa narrativa corresponde a necessidades diferentes daquelas acadêmicas que te levaram a buscar se aperfeiçoar e se aprofundar nesse tema. Entretanto, ontem, e isso foi parte das conversas que tivemos, essa defesa deve estabelecer um congelamento desse conhecimento? Um respeito tal a que nós entendamos que não há o que fazer ali, porque já que ele atende a um determinado público, já que ele atende a determinadas necessidades sociais, devemos entender que o livro didático ele está atendendo plenamente as suas especificidades, porque ele é específico, ele deve ser deixado como tal. Me parece que aqui existe uma questão. Enquanto nós organizamos este seminário dessa maneira, tentando, mesmo que um pouco intuitivamente, reunir pessoas que nos ajudassem a pensar, se não nas lacunas, mas nos problemas que vemos ali, dos nossos diferentes lugares, das nossas diferentes perspectivas, de forma a buscar contribuir e contribuir documentando, registrando, publicando depois, posteriormente em livro, de forma a contribuir com autores, com editores, com pessoas que querem produzir materiais didáticos diferenciados, diferentes daqueles que já estão no mercado e que podem atender aos fins